O que está acontecendo com a Igreja Adventista na Alemanha? O vídeo de hoje é sobre isso. E esse vídeo é o tipo de assunto que a gente tem que ter muito cuidado. É preciso muito equilíbrio para tratar desse tema, uma vez que, quando as notícias se espalham, isso causa aquela sensação de que toda a igreja está em decadência, de que há uma apostasia generalizada, e não é o caso. A Igreja Adventista tem sido muito firme em suas declarações sobre família, sobre sexualidade, partindo de um entendimento da Bíblia. Acontece que nós temos uma igreja mundial e alguns dos setores dessa igreja acabam cedendo a tendências liberais. Eu já falei bastante aqui no canal a respeito de progressismo no Adventismo e vou deixar alguns vídeos aqui linkados abaixo para que você possa assisti-los depois. Mas o assunto desse vídeo aqui é bem específico e eu vou aqui recorrer a uma colinha que eu tenho do lado com algumas informações porque é muita coisa e é importante que elas sejam bem pontuadas. De antemão, eu peço que você deixe o seu like porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui e também compartilhe esse vídeo com seus amigos a título de esclarecimento, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo, para que notícias falsas não sejam divulgadas e também não haja nenhum tipo de exagero. Bom, a respeito de tudo isso também, eu vou deixar alguns vídeos linkados no final, são vídeos muito importantes. Eu quero que você assista esse vídeo inteiro para você acompanhar a linha de raciocínio e depois, no final, eu peço a você que também assista alguns vídeos que eu vou recomendar que tratam mais sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de Alemanha, em geral, é um país afetado pelo liberalismo teológico. Então não é de estranhar que logo no começo desse ano a gente já tenha tido uma notícia. E eu vou tentar aqui pronunciar alguns nomes, mencionar algumas pessoas, mas lembre-se, eu não falo o alemão, não sei pronunciar essa língua, então provavelmente alguns desses nomes vão ser pronunciados a despeito de todos os meus melhores esforços de forma equivocada, mas são casos bem conhecidos na sua maioria. Então, há uns 4 meses, o pastor Sascha Gundzik se declarou bissexual em um sermão que ele fez transmitido na sua igreja. E isso, claro, caiu como uma bomba, especialmente porque a sua associação apoiou essa decisão. A União, a Associação Geral dos Adventistas entraram em diálogo para que medidas fossem tomadas, uma vez que a igreja, de fato, não apoia esse tipo de postura porque não enxerga que a Bíblia dê essa abertura. Bom, então, há alguns meses, em junho, esse mesmo pastor Sascha, que se declarou bissexual, celebrou na sua igreja um casamento homossexual. As pessoas que se casaram foram 2 homens, Hans-Jürgen e Horren, e eles se casaram em junho. Havia algum tipo de controvérsia se era apenas uma apresentação desse novo casal na igreja, né, com algum tipo de oração por eles, ou se de fato foi celebrada uma cerimônia. Mas depois de algum tempo ficou claro que sim, foi celebrada a cerimônia de casamento deles na igreja adventista. Há 3 semanas, o pastor Mark Phelan lançou no canal mundial da igreja adventista no YouTube um tema muito interessante, It's Time to Speak Up. É tempo de se levantar, de falar sobre esse assunto, né? De anunciar. E nesse vídeo ele tratava sobre a homossexualidade de uma forma muito equilibrada, pontuando princípios bíblicos. Também, ontem, há 3 dias primeiro, o pastor Mark Phelan, o mesmo pastor, produziu outro vídeo falando sobre fé e gênero. E agora sim, ontem, Frank Hazel, do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, fez um outro vídeo do mesmo canal, estou citando aqui vídeos do canal da Igreja Adventista no YouTube, o canal oficial, e Frank Hazel, nesse vídeo de ontem, fala sobre a unidade dos crentes, um tema que parece que está por um fio diante de toda essa controvérsia.
E é importante a gente enxergar isso com as lentes do grande conflito. Satanás está trabalhando contra a unidade da igreja ao promover essas pautas mais progressistas no adventismo. Mas a notícia talvez mais chocante de tudo isso é que a revista adventista oficial da Alemanha, na sua edição do mês de setembro, produziu um material, e é triste falar disso, porque se trata de uma publicação oficial, mas a revista, na sua edição de setembro, promove temas relacionados à homossexualidade. E, de acordo com o site Fruco 7, que é um site adventista conservador, ele diz assim: os 6 autores do periódico são líderes, pastores ou professores de teologia de tendências progressistas liberais e muito influentes na Alemanha. Como eu já mencionei, eu não tenho conhecimento da língua alemã, lamento por isso, mas eu tive acesso ao PDF da revista no próprio site do Fulcro. Na matéria ali havia um link para que você tivesse acesso à revista original, e eu peguei os títulos e joguei no Google para ver mais ou menos do que se tratava, né? A própria identidade da revista deixa claro a sua postura, com várias fotos, com arco-íris e tudo mais. Mas eu vi aqui os títulos e quero ler para vocês. É claro que essa é uma tradução mecânica do Google, pode ser que um termo ou outro não esteja bem traduzido, mas dá para a gente ter uma ideia geral do que se trata cada um desses artigos. Então, numa espécie de editorial, havia um título dizendo: chegou em nosso meio, incentiva uma nova perspectiva no discurso sobre homossexualidade. Olha isso, você já consegue perceber a tendência desse vídeo, ou melhor, desse tema, desse artigo aí. O segundo artigo dizia assim: deixar, unir-se, tornar-se uma carne. O que define um casamento do ponto de vista bíblico? Um terceiro, pessoas LGBTQIAPN+, em uma igreja com graça, insights a partir de um estudo recente. E um último artigo que me chamou a atenção, parece bastante direcionado a pais com filhos homossexuais. Ele diz assim, o título: assumir exige muita coragem sobre uma atitude que precisa de compreensão. Interessante, né? Pelos títulos você já consegue ter uma ideia do que se trata essa revista e do barulho que ela deve estar causando e de como ela contraria princípios e normas que os adventistas têm estabelecido sobre esse assunto. É curioso porque o próprio site do Fulcrum 7 declara ali que os 2 presidentes, há 2 associações na Alemanha, a Norte e a Sul, e os 2 presidentes, Johannes Netter, da Norte, e Werner Dullinger, da Sul, eles estão trabalhando para o avanço da agenda liberal na Alemanha. E para ali o próprio site também traz alguns resumos do que essa revista trouxe. Apesar dos títulos serem bastante claros, é interessante a gente observar alguns pontos. Eles afirmam coisas como, por exemplo, que Adão e Eva não escolheram a sua orientação sexual. A prescrição do casamento de Gênesis 2:24, ela também se aplicaria a casais homoafetivos. Os homossexuais são retratados como vítimas em muitos desses artigos. Devemos aceitar adolescentes homossexuais incondicionalmente, eles dizem, porque aceitação e amor vêm de Deus, e daí uma série de outras pautas e chavões que a gente já conhece por aí. Isso não é muito diferente do que outros cristãos progressistas e liberais têm dito, e é triste quando isso chega ao nosso meio. Mas alguém lembrou num comentário, e eu acho isso muito oportuno dizer, que no terceiro dia da sessão da última Assembleia da Associação Geral, acontecida em 2022, foi votada uma cláusula. E o que diz essa cláusula? Segundo ela, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia está autorizada a remover administrações que se recusem a seguir as regulamentações, os votos e procedimentos estabelecidos pela Igreja. Então, parece ser esse o caso da Alemanha. É muito cedo para dizer o que vai acontecer, quais vão ser as repercussões. Mas a gente pode pensar, será que teremos um cisma? Já tivemos aí um problema no passado com o surgimento da Igreja Adventista da Reforma. E
toda essa controvérsia se iniciou na Alemanha há mais de um século. Será que teremos um novo cisma, dessa vez por pautas relacionadas à cultura, à questão de ideologia, a essas novas tendências? Uma outra pergunta que é muito importante e pertinente: será que a Europa vai ser afetada por essas decisões e até o próprio Estados Unidos, onde já existem vários movimentos, vários, entre aspas, ministérios, né, que tratam dessa questão e tentam promover a homossexualidade na Igreja Adventista? Tem até um ministério conhecido como Kingship, um ministério evidentemente não oficial, um ministério próprio, né, a pessoa que fundou esse ministério, tentando promover a causa homossexual. Na verdade, eu acredito, pessoalmente, que não é um ministério, mas é um mistério. Para mim é um mistério. É um mistério que cristãos, lendo a Bíblia, que fala tão claramente a respeito desses temas, tentem torcer a palavra de Deus para se ajustar a seus gostos e preferências pecaminosos. E como é que isso tudo vai afetar a igreja como um todo? Eu não sei, não tenho essas respostas. Eu sei que Deus está à frente da igreja. Eu sei que essas iniciativas são locais, elas partem de lugares onde há liderança e mentalidade progressista, e isso é dominante, para mostrar para a gente os perigos do progressismo, como se abandona tão facilmente, como se vende por muito barato a identidade adventista. Isso é um alerta para nós, para que essas tendências progressistas, e o canal tem falado bastante sobre isso, sejam de fato rejeitadas em favor da nossa postura de manter o princípio da autoridade da palavra de Deus. Quando a gente abre mão desse princípio para se ajustar à cultura, à ideologia dominante, para seguir os avanços do mundo, a gente vai parar aí. É triste ver tudo isso, é um momento de muita oração, de reflexão, de pedir a Deus que tenha misericórdia do seu povo. Não é um momento de acusar, de ficar apontando o dedo, mas a constatação de que isso tem acontecido deve nos fazer ter uma postura de humilhação própria e de buscar o Espírito Santo. Uma coisa que é muito importante e eu quero recomendar aqui são os vídeos que vão aparecer no final desse. É muito importante porque expandem esse assunto, vão ajudar a compreender um pouquinho melhor aquilo que de fato a Bíblia apresenta. Eu tenho uma série aqui no canal sobre ideologia de gênero, que foi gravada ao vivo numa igreja em Curitiba. Evidentemente o material foi editado, mas a palestra foi feita ao vivo e eu tenho aqui esse material que é muito interessante, ele vai ficar nas recomendações. Eu quero que você assista, caso você tenha alguma dúvida ou saiba de alguém que precisa conhecer mais sobre esse assunto. É ali um material muito explicativo, detalhado, com algumas questões técnicas até, e é, assim, de longe, o material mais focado nesse tema que eu já produzi aqui no canal. Há muitas outras coisas boas que você vai encontrar na internet, mas aqui no canal eu recomendo esse vídeo. Há também uma reflexão que eu fiz já há algum tempo sobre um pastor que abandonou o ministério adventista aqui do Brasil, dizendo que queria ser uma voz para o movimento LGBTQIAPN+, e a gente nunca sabe se está falando todas as letras, porque parece que vai aumentando a cada época e sempre de uma forma assim misteriosa o significado de cada uma dessas coisas. Há também um vídeo mais recente aqui no canal, de poucas semanas, onde eu falo sobre progressistas na igreja anglicana reclamando do Pai Nosso, dizendo que essa oração é machista, é patriarcal e todo aquele pacote de bobagens que você está acostumado a ouvir. Há uma reflexão aqui sobre isso, que se torna ainda mais pertinente quando a gente pensa nessa realidade alcançando também a igreja adventista. E, por último, eu quero recomendar um vídeo aqui no canal onde eu trato sobre a questão da linguagem neutra, que tem desafiado aí muitas pessoas, essa exigência de tratar por pronomes neutros pessoas que se identificam como não binárias. O que a gente tem a dizer sobre isso? Então são algumas recomendações. Mais uma vez eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, não deixe de escrever aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. O vídeo continua com seus comentários, também veja o que outras pessoas estão dizendo sobre esse assunto aqui nos comentários desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer a situação. Há uma batalha em curso com muitos líderes liberais tentando esfacelar a igreja, justamente por causa dessa luta em favor da adequação da homossexualidade, tentando trazer uma normalidade para esse tema, tentando buscar uma aceitação, uma adequação à cultura.
E esse processo é justamente o que está causando dilaceração, rompendo a igreja. Mas como eu disse, nós não precisamos ter medo porque a igreja é cuidada por Deus. Deus está à frente dela. E se algumas pessoas se apostatarem, como já aconteceu muitas vezes no passado com líderes, pessoas influentes, nós não precisamos ter medo disso porque Deus vai continuar guiando o seu povo. E o mais importante é sabermos que estamos no tempo do fim. E todo o preparo, todo o foco na volta de Jesus deve ser mantido. Essas questões aí, elas entram como distrações causadas por Satanás. O nosso foco não é combater as tendências homossexuais. Embora a gente tenha uma postura bíblica muito clara, o nosso foco é pregar a volta de Jesus, é falar sobre reavivamento e reforma, é compreender a obra de Jesus no seu santuário. E, claro, Satanás, ele tenta tirar a nossa atenção juntando essas questões paralelas que não são bíblicas, tentando introduzir erros na igreja, enfraquecer a fé e a unidade do povo de Deus. Então, vamos manter o nosso foco, vamos manter a postura firme naquilo que diz a palavra de Deus e certamente Deus vai continuar nos abençoando. Um forte abraço, meu amigo. Não se esqueça que nós temos também um vídeo aqui na sexta-feira que vai estrear. Deus abençoe você. Aguardo na sexta-feira. Fica com Deus.